Dia de Inter, galera. E bom, galera, vamos começando o dia de hoje falando sobre o empate do Inter, milagroso. Talvez, não podemos, vamos comentar mais pra frente no vídeo. Mas um bom jogo do Inter. Eu acho um bom jogo, afinal. Vamos começando aqui com a escalação do Flamengo. Rossi, Royal. Eu acho que o Flamengo veio com time misto, assim, meio titular, meio reserva. Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre Eric, De La Cruz, De Arrascaeta, Lucas Paquebete, Everton Cebolinha, ex-grêmio, Bruno Henrique e Felipe Luiz, técnico. Bruno Henrique, capitão. E bom, Royal, Eric, Alexandre, eu acho, De La Cruz, Cebolinha e talvez Bruno Henrique sejam o pessoal que era para ser os reservas, mas vieram de titular, então é por isso que eu acho que é meio misto. Mas vamos começar com a escalação do Inter, que agora eu posso opinar melhor, porque eu não vejo todo o jogo do Flamengo para escalação, então eu não sei muito bem. Mas aqui com a escalação do Inter eu sei mais bem. Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Bernabé, Ronaldo, Paulinho, Carboneiro, Alan Patrick, Vitinho e Borré. Técnico Paulo Pesolano. E bom, galera, o Rocher no gol é o melhor goleiro que a gente tem atualmente, porque o Quaresma a princípio pode ser emprestado pro Remo e ele não tem muita. O Anthony tá no banco e o Quaresma acho que nem tá aí pra mostrar a competência, que a rodagem do Inter. Ou seja, o Inter só tem um goleiro. Se machucar o Rocher, fudeu de vez. Tá ligado? Tá ligado? A gente vai ter que buscar outro mercado, basicamente, para deixar parado no banco. No começo do jogo, o Paquetá, aos 3 minutos de jogo, toma um amarelo. Capitão pro pensador do time, Alan Patrick. Gira, encara a marcação, volta o lance. E o Inter pressionando. E gostaram da nova coisinha aqui, que agora dá pra sair o som. Eu não ouço por causa aqui da lapela. A lapela tira o som, porque ela é com cabinho. Mas infelizmente eu não posso ouvir, mas vocês podem. Agora vocês podem. Mais uma vez, falta em Alan Patrick. Até o amarelo. Paquetá. Aqui, perfeito. E aqui já começamos com La Máquina Internacional 1-0 depois de assistência de Carboneiro. Borré invade a área, corta a marcação com um lindo drible de letra, define de canhota, golaço. Assim você pensa, pô, o que o Borré fez? Ele fez isso aqui, ó, driblou a zaga toda do Flamengo, meteu um gol de bicicleta e... não. Mas foi bem parecido. O Inter aqui tá no meio do campo, defendendo. Pá, pegou a bola. Pega ali, toca pro Carboneiro. E o Carboneiro, sim, Borré quilômetros livre. Assim o Carboneiro faz isso aqui. O Borré corta e o jogador do Flamengo cai que nem uma banana. Aí o jogador do Flamengo, o Rossi, tem que sair. Que por algum motivo o Rossi está de azul. Ou seja, ele é gremista. Normalmente ele usa o rosa. Como diz o nosso querido ídolo Abel Braga, eu não vou falar. Deve ser Abel Braga, pô. Imagina eu confundir com Abel Ferreira. Ou o contrário. Eu acabo com o canal agora. Corta aqui a marcação. E assim, ó. De canhota. E bom, um golaço, vamos combinar. No Maracanã, saída para o intervalo. Inter 1-0 aqui. No primeiro tempo e a torcida vaia. Tem algum tipo de olé? Eu não esqueci. Bronca da torcida do Flamengo no Maracanã. Temos todo um segundo tempo pela frente, mas até agora... Vaias no Maracanã, na saída daqui. Primeiro tempo acabou com 1-0. Eu já tava torcendo pro jogo acabar por aí. Mas bom, galera. Nada se pode ser feito assim, né? Assim, eu quero que o jogo seja acabado assim no primeiro tempo, sim. Não, infelizmente não. Mas eu queria. E já começa o segundo tempo aqui com o nosso querido Borré, que está fazendo seu 5º gol em 5 jogos. Temos que falar isso. Paquetá teve chance de cabeça com Inter e Flamengo, mas marcou para fora, mandou para fora.
Pegou aqui a bola, o Flamengo. Nicolás de la Cruz. Tocou embaixo. Arrascaeta. Flamengo vem para pressão no início do segundo tempo. Arrascaeta, O cruzamento. Paquetá aí. Fora. Bom, o Paquetá, eu tenho minhas informações. E o Paquetá tem mais ou menos a quantidade do elenco titular do Fluminense. Tipo, os 11 titular do Fluminense dá mais ou menos um Paquetá. Um Paquetá. E se bobear alguns jogadores do Flamengo também. Porque lá tava escrito Fla-Flu. Pô, Paquetá. O Paquetá. Pois é. Mas aqui o gol do Arrascaeta. Que vou mostrar que foi de pênalti. Sem meu pênalti eu não consigo. Fala que o... Falta somente só falar que o Alan Patrick também faz isso todo jogo. Mas tá. Muita reclamação do Inter. Fora. Vamos ver de novo o lance. Carboneiro. Carboneiro. Borré. Esse ser aqui é o Borré. Tá. Bernabé. Acertei. Adianta a bola. Aí percebendo que vai perder a bola, ele dá um carrinho. Só que, a princípio, não toca na bola. Adianta E cava a pênalti. Pisão. Em Varela, pênalti de Bernabé e pisão. Nessa câmera aqui é muito incriminatória. Foi pênalti pra caralho. Tá. Mas o que aconteceria se o Bernabé deixasse rolar? O Bernabé sempre faz merda. Todo jogo é um amarelo, é um vermelho, é um pênalti, é uma falta boba que faz um gol, é um contra-ataque perdido, é um chute pra fora. Mas tá. O Rocher indignado, assim, ó. eu achei engraçado essa cara. Mas tá. O que aconteceria se o Bernabé deixasse rolar? Seria mais ou menos o quê? Ia chutar pra fora? O Rocher ia pegar? Talvez. Esse aqui é o IC. O IC. Mas já que o IC não existe, temos que aturar o gol. Aqui, ó. Jorge de Arrascaeta fazendo seu querido gol. Rocher no meio do gol. Arrasca contra Rocher. Arrascaeta bateu o pênalti. Coisa que eu odeio em goleiro. Vou deixar assim óbvio, você na minha cara. Goleiro, em vez de... ele vai chutar pra cá. Eu pulo pra cá. Não. Eu vou adivinhar que ele vai chutar pra cá. Aí ele pula. Aí a bola vai pra cá. Que incrível. Isso eu acho muito incrível, galera. Tá, galera? Goleiro atualmente... O Rocher é goleiro de seleção. Seleção uruguaia. E qual a dificuldade dele pular pro lado da bola? Esperar assim o Arrascaeta. Porque ele chutou rasteiro. A bola só foi muito pro canto. Talvez ele não alcançasse. Mas se fosse pro lado da bola, seria menos feio do que ele errar lá. Né, galera? Mas aqui o Arrascaeta vai buscar a bola. Por causa que ele tá com pressa. Mas não adiantou em nada. Aos 23 minutos não mudou nada no placar. Aqui. Esse lance me deixou puto. O Carboneiro toca aqui pro Aguirre, que tá passando aqui por baixo. Aí, o Aguirre, em vez de fazer a sua genialidade de chutar pro gol, isso aqui é a bola, galera, tá? Isso aqui é a chuteira aqui do Aguirre. Ele faz aqui um leve toquinho. Ele tenta fomentar qualquer coisa, ele tenta tirar o marcador. Tipo Borré, só que o Aguirre não é o Borré. Ele pá, no lasquinho da chuteira, o Rossi encaixa a bola. Legal, né, galera? Muito legal. E acaba o jogo 1-1 no placar lá no Maracanã. E vamos ver aqui. A gente sabe que tem que melhorar. Era muito importante ganhar em casa hoje. O torcedor fez sua parte. Eu tenho muito tempo aqui. Eu sei qual é o sentimento, é a paixão do torcedor. Cabe a nós abaixar a cabeça, trabalhar muito e demonstrar dentro de campo. Que bom que não foi com o Inter. Não tem outro jeito. É contar com o torcedor que volte a acreditar com
nesse time e nesse grupo, em todos os momentos difíceis, esse grupo respondeu. Tomara que não ganhe a Libertadores, mas tá. Outra informação, essa aqui era a informação, era a coisa do Flamengo, do Jorge de Arrascaeta, belo pet campeão da Libertadores. Nos últimos 11 confrontos do Inter e Flamengo, no Brasileirão, 3 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Inter e 5 empates. Equilíbrio. Já tá salvo ali, por causa que eu vou usar na thumb. Flamengo não vence 2 partidas no Brasileirão pela primeira vez desde a edição 2021, que era a edição da pandemia, tá, galera? E os torcedores do Flamengo pedem disposição ao time após empate diante ao Inter no Maracanã. Que bom que foi diante ao Inter no empate. Mas depois dessa informação aqui, vou ter outra informação para conversar com vocês. Termina o jogo no Maracanã. Flamengo 1, Internacional também 1. Fim de jogo. Flamengo e Inter marcando seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Muito grande. O torcedor do Flamengo sai frustrado. Vamos ouvir a torcida do Flamengo. Não vou deixar tudo, vai que me dá um copyright, né, galera? Mas tô pedindo disposição. E aqui, por fim, 1 ponto ganho ou 2 perdidos no Maracanã. Considerado todos os fatores envolvidos, eu fico em cima do muro. Empatar com o Flamengo fora é sempre muito bom. Mas o Inter teve boas chances de sair com a vitória no Maracanã. Ao contrário de 2025, o Inter 2026 compete sem fazer loucuras financeiras. O nome desse início é Paulo Pesolano. Cara, vamos começar. O Inter tá mais inteligente fiscalmente, financeiramente. O Inter não tá fazendo loucura, tipo, contratando o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo tá querendo sair do Al Nassr. E aí, já que, bom, ele tá saindo, a gente podia contratar. Mas a gente ia pegar 2 bilhões de dívida fácil. Eu duvido muito que ele ia vir pro Inter. Eu duvido muito, porque o Inter não tá competindo nada internacionalmente. É mais capaz dele vir pro Flamengo para ganhar alguma coisa. E bom, na minha opinião é 2 pontos perdidos. Por causa que o Flamengo, ele tava jogando meio mal. Vamos combinar? O Flamengo tava jogando meio mal. Ele joga mal no campeonato carioca, que ele colocou os moleques. E, bom, os moleques não fizeram nada de bom. Os moleques campeão do mundo. Os moleques não conseguiram competir com nada. Ficaram na zona de rebaixamento. Aí teve que os jogadores do Flamengo, titulares, foram colocados mais cedo. Porque o previsto era eles jogar os 2 clássicos. Contra Vasco e Fluminense. Eu acho que era eles iam ainda jogar com os 2. Com a base. Não conseguiram. Aí teve menos férias. Aí perdeu com uma com titular. Já perdeu uma lá no Campeonato Carioca. Não é Carioca. Foi no Brasileirão. Perdeu pro São Paulo, que tá em crise. São Paulo em crise. Aí perde pro Corinthians. Perde pro Corinthians lá no Distrito Federal. Uma viagem mais longa. Aí o Inter vai lá visitar o Flamengo. E o Flamengo empata. E bom, eu tô falando isso como torcedor do Inter. Gostaram da bandeirinha? Coloquei ali no fundo. Antes eu gravava lá. Tinha aquela coisinha. Mas tá, voltando pro vídeo. O Flamengo tá mais que ganhou 1 ponto. E o Inter perdeu 2 pontos do que o contrário. Mas o Inter somente jogou meio retrancado pelo contra-ataque. Se o Aguirre fizesse aquele gol, a gente tinha vencido. E bom, seria muito bom. E se o Inter vencesse, o Flamengo estaria na zona de rebaixamento. Galera. Tem outra coisa que eu ia falar. O Inter contratou um jogador no CSKA Moscou como camisa 9.
Eu gosto dessa coisa. Gosto. Por causa que, pô, camisa 9, a gente tá precisando, a gente só tem o Borré. Que o Borré jogou bem hoje. Vamos combinar. Se não, ele jogou bem, ele fez eu acho que um 7 de nota, um aplicativo de nota, de estatísticas. E bom, eu gostei da participação dele, ele fez um bom gol. Uma coisa que eu tô notando é que o Alan Patrick tá meio sumidinho. Mas pô, já tem meio velho, não pode correr todo o campo todos os 90 minutos, ele tá sendo substituído mais cedo. Eu tô gostando da atuação dele, ele tá meio um sumidinho, sim. Mas, todavia, entretanto, o Carboneiro tá fazendo a função dele. Que o Alan Patrick é o craque da equipe hoje, mas o Carboneiro é o futuro craque. Se não for vendido por Real Madrid por 30 milhões, não, é muito pouco, 40 milhões de euros, agora tá justo. Aí, eu não sou, eu sou Lionel Messi, pra ver, pro Lionel Messi. Se eu entrar vender por, pelo menos por Real Madrid, eu sou uma abóbora. Ou quando o Carboneiro parar de funcionar, aí a gente vende por preço de banana pro suco, pelo Del Valle, tá ligado? Mas bom, galera, espero que tenham gostado. Deixa um like. Gostaram aqui da bandeira? Gostaram da nova coisa de captura de áudio do aplicativo aqui? Tomara que tenha funcionado, por favor, tomara. Porque se não tiver funcionado, eu vou enlouquecer. Você estragou o áudio do vídeo. Ou pior, nem saiu. Não, é o pior estragar o áudio do vídeo. Mas se não ter saído, pô. Mas tá. Espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no meu canal. Valeu, falou e tchau, pessoal.